Fala pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, é dia de resenha de condomínio. Já tô preparado. Bora? Bora tomar uma? Vamos aqui já mandar uns aviãozinhos, chamar a galera. Bora, bora, bora. Cadê? Já tô mandando uns aviãozinhos, já tô convidando os convidados. E aí? Ó, bora, gente. Cadê quem? E esse aí? Aí, ó. Boa noite! Muito bem-vindos ao Resenha de Condomínio. Padrinho querido Francisco Nazaré Boa e noite, meu Alexandre querido. Sobral. Boa noite. Obrigada Boa noite. por aceitarem nosso convite. Falar de um assunto picante. Em plena sexta-feira. Alexandre, sei que está saindo de um evento que deve ter sido bom. Obrigada aí por estar concedendo esse tempinho pra gente e o conhecimento todo de vocês. Você tá parecendo que você tá iluminado, meu bem. Você tá parecendo um anjo. Com aquela luz assim, auréola. Mas dizem que eu sou um anjo. Não, você não, é o padrinho. Você não é não. Quem diz que você tá mentindo? Deu ruim, hein? Deu ruim, Alexandre, tá vendo, né? Ao vivo. Ó, Ganhar. conheço, ó. Meu Eu afilhado acho que você tomou é o que todas eu em conheço há Ribeirão mais Preto? tempo aqui. Meu afilhado tomou todas em Ribeirão Preto ou tá tomando ainda? Vou daqui a pouco. Tô daqui, eu vou pro Red Rock daqui. Ah, legal. Tá vendo? Ele é um cara que cumpre o que ele prometeu. Ele primeiro ia fazer o resenha com a gente, para depois ele fazer outras coisas. E aproveitar Tá tudo certo. o meu induto, né? Eu tô com o meu induto. Agora, Alexandre, que maratona foi essa para você chegar aí, meu filho? Que você tava 2 dias para chegar aí, o que houve? O avião lá em Aracaju tá chovendo muito, né? E houve cancelamento de voo, aí tiveram de mudar o voo para outro estado, para depois eu vim para cá. Então, eu passei um pouquinho de perrengue para chegar aqui. Tá parecendo até o Vinícius quando sai de Goiânia para qualquer lugar do mundo, tem que Aí. viajar a 3 estados, né, Vinícius? Eu sou que Goiânia é parecido com Maracaju na questão de voos, né? E antes de mais nada, benção, padrinho. Deus te abençoe, meu afilhado querido. Ah, Eu a tô Márcia mandando os comentando. aviãozinhos aqui para Deus e o mundo. Eu também tava mandando aqui a Márcia falando aí do voo. O voo daqui de Goiânia para ir no Rio de Janeiro passa em 4 estados antes de chegar lá. Mentira, mentira. O Caio, que é de Goiânia, hoje estava me falando sobre isso. O Caio disse que é a mesma coisa de Aracaju. É horrível voos aí de Goiânia. Mas, ó, eu vou falar um negócio pra você. Depois você pode puxar a orelha do Caio aí. Ele tá de conversa fiada. Ele foi de avião particular, tá? Conheço. Ele disse que veio de carro. O carro Aqui, pegou no aeroporto. esse final de semana eu tava em Goiânia, né? Aí tinha o Vinícius, só o Vinícius, atenção, só o Vinícius e a Dayana ganharam um copo do escritório do Caio. Não sei se vocês ganharam, eu não ganhei. Aí tirei uma foto com o copo dele, que eu tava com o copo dele, e mandei pra ele. Fica aqui em Goiânia pra gente se ver e o bandido vai pra Ribeirão Preto? É pra acabar. É fácil não, né? Gente, eu tô mandando convite aqui. Vamos Também convidar a eu turma. já aí. mandei aqui pra Deus e o mundo. Até acabei de mandar pro Caio aqui também. Manda pra ele. Vem aqui. Mas não se preocupe não, que ele vai deixar estar lá no Red Rock para poder estar aqui assistindo. Tá vendo? E aí, meus queridos, como vocês estão? Muito cansados? Em plena sexta-feira? Eu tô É tranquilo. normal, um dia normal, né? Oi, Hoje foi o evento. Lari. Hoje foi o Fala. evento. Tá vendo, Vinícius? Não é só eu, não. Aprendi Tô um vendo. pouco sobre a Assembleia. Aprendeu, tá bom.
Pensa num curso top de assembleia. É Francisco Nazaré e Serginho Itagiba. Aliás, como é que ele está? Direto de Portugal, estudando muito. Pois é. Para quem não sabe, eu e o Serginho somos os primeiros afiliados do Francisco Nazaré, tá? Ele do gênero masculino e eu do feminino. Eu não Fique quero ser. registrado. Antiguidade Márcia, eu não quero ser. é posto, né, padrinho? Márcia, Isso aí. eu não preciso ser o primeiro, eu preciso ser o mais querido. E o único que Não, mas toma você a não é o benção, mais querido. e o único que toma a benção é o Alexandre Sobral. Ah, é? Ó, tá vendo? Isso é uma direta? Tá vendo? Não, Isso é uma Tá direta? vendo? não, Ai. é só a constatação. É porque eu aprendi assim, eu fui criado dessa forma, entendeu? É, e para o Vinícius que não sabe, o Francisco Nazaré, ele é muito acolhedor. Ele é uma pessoa que está disponível para todo mundo a qualquer dia, a qualquer hora. Literalmente, né, Sobral? Com Eu acho que certeza. eu acho que eu nunca liguei para o Nazaré e tocou 3 vezes. Mas Sempre ele atende na primeira ou na segunda. Eu não sei como ele consegue fazer isso. Eu já liguei para ele, tipo, meia-noite, com BO em condomínio. Deu um toque, ele atendeu. Eu falei, o que está acontecendo? Ainda sou, Não, minha filhada tem que atender. O que e houve? ainda sou O que você precisa? coordenador de um grupo de 300 síndicos em Niterói. Fora, quando a gente começa a falar no telefone, vai 2 horas, 3 horas. Não, mas eu ia falar isso, viu? Ó, teve uma ligação, nós saímos de um lugar, teve uma ligação, andamos 210 quilômetros e a ligação não parava. Eu falei, pronto. Mas Só é assim, quando é bom, E só os BO dos condomínios. só os BO do condomínio. Aquele BO, Francisco, eu tava com ele. Da Assembleia de... Que dia que foi a Assembleia? Segunda-feira. Foi. Não, A vai Assembleia ser. segunda-feira. É, vai ser segunda-feira. É isso aí. Sobre os BO. Cadê os copos de vocês, hein? Ih, peraí, vou pegar o meu, aguenta aí. Ah, padrinho, Ó, quer tá tomando cachaça? uma pinguinha. Não, o meu é a água, eu tô me hidratando antes de beber. Tá certo. Sei. Mas, ó, e aí, Alexandre, você já curtiu, você já foi no Pinguim aí ou não? Fomos ontem no Pinguim. Conheci o Pinguim bom, né? ontem. É legal, bem legal. Vocês entraram no campeonato de tulipa? Quem bebia mais tulipa ou não? Eu não entro no campeonato, só sei que eu vou perder. Será? Com certeza, eu não gosto de cerveja. Capaz. Eu não gosto de Não. cerveja. Teve uma vez que a gente tava lá no Pinguim, ali o Pinguim do centrão ali, do centro histórico. Aí tava... Ó, Aí, ó, essa aí isso eu aí. não tenho não, hein? Essa aí eu não tenho não, hein? A afilhada merece um desse? É porque você é cliente novata, vai ganhar ainda. Ah, tá. Tá vendo, né? Cliente novato indicada por ele. Viu? Tava falando. Ó, Aí agora. a gente foi no... Nós fomos lá nesse Pinguim lá do centro, lá tava tendo campeonato de tulipa. Aí você bebia as tulipas e na hora de ir embora, acertava, você ganhava o diplominha, escrita caneta, assinado pelo o gerente do Pinguim lá, para quantas tulipas você bebeu no dia. A turma que tava com a gente tava 22, 19, 25, a minha deu 46. Que isso? Mas as tulipas lá é fininha. Penso. As tulipas lá é pequenininha, o chopp é uma golada. É. No mínimo, a ambulância do SAMU do lado para dar uma injeção de glicose. Nunca vi ele precisar de ambulância, mas enfim. Vamos fazer nosso brinde? Vamos lá. Ó, Todo mundo munido aí de copinho? Pode fazer. Vinícius, olha a foto. Pode fazer merchandising? Capricha aí. Padrinho, chega pro meio, senão teu rosto não vai aparecer. tá Tá escuro. estranha aí a tua imagem, hein? Tá esquisito Ficou esse escuro. negócio aí. É. Muda o ângulo aí. Foi quando ele mudou aí, quando ele fechou. Aí melhorou. Aí, ó. Aí tá bom, Bora. aí tá bom. Vai. Mais uma. Peraí, vai. Show. Ele tira duas
duas agora, porque teve uma que ele tirou que ficou horrorosa. Eu falo até hoje. Vinícius, agora foi muito engraçado. Eu cansado, morto, e a Márcia me pedindo stories. Aí, Alexandre, manda stories. Acabado. Aí eu pego e mando para ela stories gravado aqui no. Antes eu sair pro Pinguim, né? Ela mandou uma mensagem. Que porra é isso? Você tá acabado! Que negócio! Você ainda falou resenha de condomínios! É resenha de condomínio! Faz outro! E só que eu abri isso dentro do Uber, junto com o pessoal daqui. O pessoal, que porra é isso, velho? Essa é minha amiga Márcia, delicada toda. Aí eu falei assim, no final você não falou. Vai tomar uma para ver se melhora. Vai tomar uma. Muito ruim. Aí eu fui tomar uma, aí eu ia fazer um vídeo depois para ela daqueles, né? Oi, galera, tudo bom? Sou eu, Alexandre Sobral. Vem assistir o Resenha de Condomínio. Eu ia fazer um assim para ela. Tá valendo. Eu vi esse vídeo. Primeiro eu pensei que você já tinha voltado do Pinguim. Ela falou assim, não, ele nem foi ainda. Oh, você ouviu? Ele nem foi ainda. Eu falei, nossa, não é que ele voltar então. Eu tava morto, velho. Pregado. Ontem eu não dormi. Ontem eu apaguei, eu desliguei a máquina. Tá certo. Mas, bom, gente vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Vamos. A gente vai falar de um assunto aqui que ninguém aqui domina, né? Ninguém tem experiência nisso. Mas é um grande desafio. É um grande desafio hoje, acho que para todas as áreas, sabe? Não só para todas as funções, né? Não só para o síndico, como para advogado, engenheiro, gestor, administradora, construtora, enfim. Tem sempre um BO, né, gente? Eu mesma já cuidei de algumas implantações aqui que culminaram em processos por conta de não serem resolvidos, mas tem coisas que são piores, tipo convenção viciada. Tem um monte de situações aí que a gente herda quando assume um condomínio, que é muito complicado, dependendo da quantidade de unidades e do pessoal também que mora no condomínio, né, dos condôminos, para poder resolver. Então, assim, eu acho que a gente podia passar a palavra para quem veio com a ideia, que essa ideia surgiu eu conversando com numa das ligações de 2 horas, 3 horas, que a gente fica jogando ideia um para o outro, e ele me contou que estava a fim de falar sobre isso, num evento que vai ter. Eu falei, não, mas antes de você falar lá no evento, você vai falar no resenha de condomínio. Ele, não, eu super top. Eu falei, porque é um problema que a gente encara todas as vezes. E essa característica da localização, da onde fica o Vinícius, que é Goiânia, que toda semana sobe um prédio naquele lugar, gente, que é uma coisa assim, de louco. E ele tá... Eu fui trabalhar também, tá, gente? Ele não me levou só para me divertir, não. Eu cheguei sexta-feira, fui para a empresa trabalhar. Aí chegou no sábado, ele me levou num condomínio para fazer uma visita técnica, trabalhar. Tudo bem que o prédio é top, é uma novidade, é o maior prédio de Goiânia, né? Ok. E ainda me botou para fazer uma palestra na terça-feira, mas aquela palestra não foi nem trabalho, foi legal. E aí, Francisco Nazaré, conta pra gente. Gente, é um assunto que me interessa bastante. Eu já dei algumas palestras em Niterói sobre isso, né? Eu já fiz uma implantação, eu já fui contratado por um grupo de adquirentes para representar eles. Era um grupo de 30 adquirentes e a Assembleia tinha poucas pessoas, né? Era na escola de samba Mocidade Independente Padre Miguel, na quadra escola de samba, tá, Vinícius? Aquela que está lá na Avenida da Marquês de Sapucaí. Samba mesmo, tá? Ela fica na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. E a Assembleia era uma Assembleia pequena, né? Tinha só 3.000 pessoas. Nossa! E bem legal, e com tudo... Não era Minha Casa Minha Vida, não, né? Tudo muito organizado, meus clientes eram pessoas bastante educadas. Eu fui barrado na entrada porque eu não tinha a pulseirinha, apesar de ter procuração, né? Mas eu não tinha pulseirinha, eu não entrava. Aí os seguranças, educadamente, demonstraram que estavam armados e eu não pude entrar.
Os meus clientes também eram policiais, com a maior educação, convenceram eles que eu podia entrar, né? Aí eu acabei entrando, né? E ali é que eu vi que o sonho das pessoas vira pesadelo, né? Parecia um filme do Massacre da Serra Elétrica, né? Um recepcionista lindíssimo, seguranças armados, buffet para pessoas pobres que nunca tinha visto uma comida daquela, e síndico profissional já escolhido antes da Assembleia, administradora com contrato de 24 meses, já assinado o contrato, Eita. a terceirização com contrato de 24 meses também já assinado, previsão orçamentária que não daria nem para pagar 10 dias da despesa condominial, né? Mas era previsão orçamentária vendida na propaganda de venda dos apartamentos. Eram 1.200 imóveis, né, de baixa renda. E no final de tudo, eles não queriam dar a palavra, me dar a palavra, os clientes meus educadamente convenceram eles a me dar a palavra. E no final, 1 hora depois, chegou o dono da construtora, que chegou de helicóptero. Eu acho que ele ficou preocupado, né? E eu declarei que o contrato assinado já era nulo, de pleno direito, o contrato assinado também com a administradora já era nulo, da terceirização era nulo, a escolha do síndico profissional era nula, e aquilo ali tudo, se cercasse, virava circo, né? E se cercasse, virava um galinheiro, entendeu? Então a coisa era bem por aí. Aí no final, eles, com a maior educação possível, quase não teve debate, os advogados vieram de São Paulo, também entendiam bastante de condomínio, né? Aí eu perguntei a eles como é que ia instalar o condomínio. Ué, pelo edital. Ué, mas vocês esqueceram do item aprovação para instalação do condomínio, né? E a regra diz que se não tiver no edital, não se debate. Não, Então vamos se debater libera. tudo e não vamos instalar o condomínio, né? Mas aonde está escrito? Eu falei no mesmo livro que tem a fundamentação jurídica da AGI. Na mesma lei. Ué, sério? Na mesma lei. Ué, mas qual lei? Então, se não tem para a sua, também não tem para a minha. É simples assim. Porque a Assembleia Geral de Instalação também não existe em lugar nenhum. Ela é fake, né? Ela é um objeto do vácuo jurídico que tem, que até hoje as pessoas não sabem quando é que o condomínio nasce. Ele institui quando? Ele constitui quando? Ele nasce operacionalmente quando? Né? Aí a gente sabe que institui através do registro, da minuta, de convenção, quando o registro memorial de corporação. Ok, ele nasceu ali? Não. Ele é o único lugar, por isso que é um ente despersonalizado, né? É o único ser jurídico que ele nasce várias vezes, né? Ele institui, constitui, que também não precisa, né? Não precisa assinar convenção para nada, né? E ele vai realmente começar a funcionar em uma assembleia que não tem fundamentação e nem previsão jurídica. Ou seja, é uma zona. Cada um é terra de ninguém. E eu costumo falar que o sonho vira pesadelo, né? Porque para vender, eles fazem qualquer coisa. Eles pegam aquela convenção copia e cola, né? Que agora, graças a Deus, o Sobral também é diretor da Anacom, o nosso presidente é o autor intelectual da PL, que estabelece que tem que ter o visto do advogado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelo Congresso, e que daqui a pouco já vai virar lei. Isso já é uma grande vitória, vai ter que ter presença do advogado. Tomara que não dê para o advogado criminalista fazer uma convenção condominial, né? E nem as construtoras continuem fazendo com seus advogados que entendem muito direito imobiliário, mas não entendem nada de direito condominial. Mas tem muito advogado criminalista dizendo que entende de condominial, viu? Mas, Márcia, nos últimos 5 anos, né, eu sou raiz, o Sobral também tá. Quando a gente começou a discutir condomínio, ninguém falava em condomínio. Agora todo mundo se intitula expert em condomínio, né? Tem um monte de gente agora que quer discutir condomínio. Mas gente de todas as funções, viu? Não é só de advogado, não. Tem muita gente aí dando palestra que não sabe nada de condomínio, fala meia dúzia de besteira e ainda ensina errado. E fora aqueles que só lê e fala igualzinho que está no livro sem ter ideia nenhuma.
A gente já conversou sobre isso, né? Então a gente conhece esse tipo de coisa. Você faz meia dúzia de perguntas, a pessoa fica perdida. Não ter ideia, não vai para o debate, né? Então, a Assembleia de Instalação de Condomínio, gente, é uma assembleia que o saudoso Silvio Capanema ele é revisto, né? Porque o saudoso, eu sempre falo, quando eu falo de condomínio, eu falo do mestre dos mestres, né? Que para mim é uma entidade que está lá cuidando dos condomínios no céu. Duvido, ele está torcendo do Flamengo. E que realmente é a assembleia que o demônio não manda representante. Ele está lá pessoalmente, né? Porque aquilo ali não existe, gente. Eu tive uma implantação de um condomínio de Maricá que a primeira assembleia de instalação marcaram para Niterói, pensando que não ia ninguém, né? E aí eles deixaram a gente eleger o presidente. O presidente começou a ler o edital e falou: segundo a orientação do meu assessor jurídico, o doutor Francisco Nazaré, eu estou encerrando a presença da Assembleia de Instalação. Por quê? Porque não tem aprovação para instalar o condomínio. Então, se não tem, eu não posso votar, vocês marquem de outra, fazendo o edital de forma correta, e não instalaram. Aí, a segunda, eles marcaram para Barra da Tijuca. Aí, o oficial de justiça, na hora da instalação... Condomínio em Maricá, marcaram na Barra? Na Barra. A segunda, aí o oficial de justiça, a gente entrou com ação, o oficial de justiça cancelou a Assembleia através... citou eles na hora, cancelando a Assembleia através de uma liminar, porque a ETE e a ETA não tinham sido homologados. Então, como é que você vai instalar um condomínio que não tem nem estação de tratamento de água, nem de esgoto, os órgãos governamentais? Aí a terceira, eles botaram para São Gonçalo, né? Então, aí eles estavam com prejuízo já de mais ou menos 5 milhões. Aí eles botaram para São Gonçalo. Aí em São Gonçalo tinha 15 homens armados. Aí eu liguei para uma pessoa, ele falou assim: a gente prende todo mundo em menos de 15 minutos. Agora, vai arcar com as consequências depois? Aí eu falei: deixa eles instalarem o condomínio e fui embora. Entendeu? Então, é bem por aí, né? Então, a gente tem que... O melhor dos mundos, o que eu sempre falo, é fazer a coisa com legalidade e transparência. Eu não sei se Vinícius sabe, Vinícius é de Goiás, né? E o Alexandre Sobral é de Sergipe. No Rio de Janeiro, parte da injustiça está sendo corrigida, porque o Código de Normas de Obras do Rio de Janeiro estabelece agora que toda incorporação, no final da obra, tem que apresentar a convenção registrada, tá? Então, é uma novidade para o Rio de Janeiro. Eu aprendi Eu aprendi com o meu amigo Leandro Sender, que é um dos condominialistas, né? Não sei se o Vinícius sabe, nós temos um podcast no Rio de Janeiro chamado Os Condominialistas. E para não concorrer com resenha de condomínio, nós mudamos o dia para quarta-feira. Era toda sexta. Mentira, Vini, porque é de tarde. Eu já falei para ele que ele tem que trocar esse horário. Mas mudei para quarta-feira, né? Mudamos para quarta-feira. E a gente, pelo menos através de uma norma estadual, no Rio de Janeiro, a gente corrige uma falha da lei federal, né? Uma falha do Código Civil da 4591. Que esse negócio de registrar a convenção, gente, é horrível. E esse negócio de os prédios antigos simplesmente não conseguem. E quando não consegue, você já instala um condomínio. Ou seja, hoje a gente está instalando condomínio no Rio de Janeiro da seguinte forma, Vinícius: já com garantidora e já com cota pool. Por quê? Porque não tem convenção registrada, não consegue abrir conta, né? Já tem medo da inadimplência histórica começar já no primeiro mês. Aí ele já tem uma média aí que vai dar uns 20% de inadimplência, aí já começa. E a gente ainda tem uma coisa, Vinícius e Márcia e meu afilhado Sobral. Ainda tem aquela primeira cota condominial, aquela previsão que é feita só para vender o imóvel. Vocês já viram isso? Feita só para vender, que não paga nada. Ah, e ainda tem outra coisa, que eu aprendi também com o meu amigo Luiz Arichavala. A fração ideal, eles colocam a fração ideal que melhor convém eles. Ou seja, botam uma fração ideal baixa para os apartamentos de maior valor ou aquele apartamento que vai ficar em estoque da construtora e da incorporadora. Agora tem um detalhe, padrinho. Tem convenção, essa situação de fração ideal, não sei se o Vinícius pega isso lá em Goiânia, mas eu já peguei condomínio aqui de alto padrão, com fração ideal errada.
que está com processo há 10 anos e não é decidido. Mas deixa Porque, eu te assim, explicar a tem fração três blocos no condomínio, aí querem organizar a fração ideal e não consegue resolver Mas isso. Que mexe no dinheiro, né? deixa eu te Aí foi explicar. para ação na justiça e não se resolve. Deixa eu te explicar o problema da fração ideal. Uma coisa é fração ideal sobre medição e a outra coisa é fração ideal destinada para rateio. Não tem correlação e muita gente pensa que tem correlação. Não, mas eu não estou falando disso, não. Estou falando da fração ideal mesmo de área. Então, o da área é facilmente corrigida, porque é só pegar um engenheiro civil que ele vai medir todo e vai alterar no registro de imóveis e vai... Você alterar na convenção tem que ter 2/3. Ok, mas o problema é que muita gente pensa que a fração ideal para efeito de rateio é a mesma de medição, e não é. Então, as incorporadoras, ele bota uma fração ideal menor para aqueles imóveis que sabe que vai ficar no estoque dele, que ele não quer vender. Principalmente as coberturas. Né? E isso acontece muito. E outra coisa também que... Quando eles não botam, estão isentos, né, até vender. Não, você não corta a minha fala, porque era isso que eu ia falar. Vamos lá. Eles colocam o absurdo que eles só vão pagar cota condominial depois que eles venderem as unidades. Ou seja, eles rasgam o Código Civil, rasgam a regra de rateio, né? E alguns... Eu tive um condomínio, gente, que o advogado falou que ele merecia um prêmio. Ele fez um ataque no início do condomínio, que é um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, que também não entendia nada de condomínio, e conseguiu de 10% passar a pagar para 50%. Olha que vitória! Ele tem que pagar 100, gente. A conta não bate. Entendeu? E eu entrei e acabei com isso. Eu estou cobrando 100 da incorporadora. A incorporadora, com estoque de 84 unidades em 400, quer dizer, mais de 20%, parou de pagar. Entendeu o que acontece? Beleza. Para de pagar. E não consegue mais também vender porque eles não estão conseguindo pagar a hipoteca ao banco. Olha que loucura. Então, Então, o sonho vira pesadelo. Mas, gente, é fácil de fazer. É fácil. Contrata um advogado condominialista. É fácil de fazer. Nós não temos a comissão de adquirentes. O Sobral bem sabe disso. Na incorporação, não tem a comissão de adquirentes. Essa própria comissão de adquirentes pode virar uma comissão de implantação de condomínio, aonde vai entregar a convenção registrada, aonde eles é que vão escolher os seus assessores, não a incorporadora. A incorporadora, ela tem que perder a mania daquele programa do Jô Soares. Eu sou rei, sou rei, sou rei. Não, não é rei de nada. Eles só incorporaram e venderam. Eles têm que perder a mania que o condomínio são dos condôminos. E eu costumo dizer, meu afilhado Gilcimar está aqui também, e o Gilcimar, para quem não sabe, ele é o detentor da lista dos afilhados. Ele agora que cataloga todos os afilhados. E ele tenta também, mesmo que frustrado, arrumar uma festa com a presença de todos, né? Vai ter. Aguardem que até dezembro o padrinho dos condomínios vai anunciar o maior evento de condomínios do Brasil. Tá? Você já sabe quanto você tem de afiliado? Porque ele vai adotando todo mundo, Vinícius. A última contagem estava em 49. A última contagem estava em 49 no Brasil todo. Mas está crescendo todo dia. Mas, ó, você tem que escolher bem esses afiliados aí, hein? A partir da audiência do resenha de condomínio, eu acho que vai dobrar isso aí, entendeu? Porque aí aumenta. Tô esperando para entrar na lista, hein? Esperando para entrar na lista. Olha, se se candidatar agora, o Gilcimar tá ao vivo, ele já coloca o teu nome. Goiás eu não tenho ninguém, você vai ser o primeiro. Olha aí, ó, tá vendo? O embaixador. A gente tem que entender que eu dou um conceito de condômino muito atípico. Eu falo que o condômino é o sócio da coisa chamada condomínio. Tá? Ele tem ele tem a figura de dono. E ele, como sócio, ele tem que contribuir com a quota parte dele para sustentar a coisa. Ah, Francisco, por que você chama de coisa? Porque ele é uma coisa. Condomínio não é uma pessoa física e nem jurídica. Então, ele é uma coisa. Né? Ele é um ente despersonalizado. E na implantação de condomínio, nós temos que ter muito cuidado, gente, porque se começar errado, a tendência de continuar errado, ela é muito grande.
Então, seria fácil resolver uma implantação de condomínio novo. É entrar com uma comissão que 6 meses antes do seu nascimento operacional, que é a instalação, né, nós temos o nascimento jurídico e o nascimento operacional. Se reúne, vão se fazer uma assembleia, vão criar uma comissão para fazer o orçamento, vão criar uma comissão para escolher os seus assessores, vai criar uma comissão para ver quem vai ser a empresa de eletrização, a de limpeza da caixa d'água, a de elevadores, a de interfone. Essa comissão vai verificar o enxoval do condomínio, né, que muitas vezes tem aquele enxoval de entrega de obra que não dá para pagar nada, porque você pede a prestação de conta, vem tijolo, cimento, barbante, tudo ali dentro. Muitas vezes não entrega. Gente, eles não entregam nem com papeleira para botar lixo. Esse condomínio que eu fui com o Vinícius no sábado, tava cheio de móveis no Play. Eu falei, o que é isso aqui? Não, já veio com tudo. Eu falei, nossa, vocês estão muito chique aqui. Outra coisa no Rio de Janeiro. Vinícius, eu não sei se você sabe, no Rio de Janeiro. Os móveis. No Rio de Janeiro, as piscinas elas precisam de alvará para funcionar de acordo com a metragem. E de acordo com a metragem, você tem que ter o guardião de piscina. E você tem que ter uns equipamentos, que é equipamento de primeiros socorros, o balão de oxigênio, aquela trava de apertar e parar ela funcionar para não sugar o cabelo de uma pessoa, né? Cadeira. E as construtoras esquecem disso. Ela entrega a piscina sem alvará, ela entrega a piscina sem os equipamentos básicos, e o bombeiro vai lá e dá o habite e esquece que o grupamento marítimo faz parte do bombeiro. Então o bombeiro chega lá, dá o habite e a piscina não pode funcionar. Uma semana depois de funcionar, o GEMAR, que é do bombeiro também, pasme, visita lá e interdita a piscina, porque não tem alvará. Então olha só que loucura, gente. Um órgão público, um órgão militar, não se conversam entre si. E a maioria, eu acho que 100%, no máximo me corrija se eu estiver errado, não inaugura o prédio com alvará de piscina. E se acontecer um sinistro, sabe quem que paga a CIV penalmente? O síndico. O síndico. Porque como é que você deixou funcionar sem alvará, sem verificar que todas as normas de segurança foram obedecidas? Aí você quer que eles fazem, Vinícius, o jeitinho carioca? Adivinha? Bota um teto de madeira e diminui o tamanho da piscina. Mas não diminui o comprimento, mas não diminui a altura. Então pode estar pequena e a criança morrer e ir lá para o fundo. Porque aqui é metro quadrado, não é metro cúbico, entendeu? Olha que em São Paulo é metro cúbico. Então, olha só, gente, a gente tinha que fazer uns 10 programas só para falar sobre a complexidade da instalação de um condomínio novo. A complexidade disso tudo. Agora, por exemplo... Aí, ó, o Caio. Aqui, ó, gente. Aí, o Caio acabou de entrar. Eu falei que ele ia entrar. Oi, Caio! Mandei o convite. Aí, ó. Tá esperando lá. E é chefe do fã-clube. Eu não sei quem é o Caio, não, mas boa noite, Caio. Seja bem-vindo. É chefe do fã-clube do Sobral. Ó, meu ídolo. Mas é meu também. Tadinho, é tão bonzinho. Posso o Caio fazer uma César parte Mota, ele é advogado em Goiânia, ô Francisco. Ah, é? Muito legal. Muito legal. Ele é um dos bons de O Caio estava reclamando que eu não ganhei seu copo, né? Só usei o copo da Dai. Márcio? Eu estou esperando o convite para ir a Goiânia. Aqui, Nazaré. Eu posso fazer uma parte aí? Você está convidado para vir para Goiânia. Até a gente quero ouvir o que o Alexandre vai falar aqui, mas você está convidado para vir para Goiânia, porque até diante de todo esse cenário que você expôs aí do Rio de Janeiro, sabe algumas coisas que é interessante aqui em Goiânia? Que tem coisas... o Caio está aqui, ele me ajuda nisso daí. Mas tem coisas que você citou que acontece aí no Rio que, graças a Deus, aqui não acontece. Aqui não... Eu não sei se a gente está um passo à frente ou nós estamos mais preocupados, mas a gente está... tá lá no pinguim, tá vendo? Tá no pinguim, tá vendo? Então, a gente sempre tá muito preocupado com isso. Eu, particularmente, sempre que
se eu sou chamado para uma assembleia, para um condomínio de implantação, a gente faz um estudo antes. Até para saber o que vai ser falado lá, se eu vou poder rebater, mesmo não sendo advogado, mas com embasamento legal para saber se eu vou rebater ou não. Mas coisas do tipo conta pool aqui em Goiânia, graças a Deus, não existe. Né? Cada condomínio tem seu CNPJ, sua conta no banco, tudo bonitinho, controlado, tudo organizado. As convenções atuais já estão vindo com assinatura não só da SPE, mas também de um advogado, então isso já está ajudando bastante. Nem sempre é um advogado que a gente queria que fosse, mas está lá, está assinado. Infelizmente ainda acontecem os Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aparece convenção de Goiânia com norma de Tocantins, de Minas Gerais, de Brasília. Infelizmente ainda acontece algumas coisas nesse sentido. Mas assim, a gente sempre preocupa sempre em buscar um histórico, né? A gente, como síndico, sempre procura buscar um histórico na seguinte forma. Vamos participar de uma reunião de um condomínio, de implantação, assembleia de instalação do condomínio. A gente pede lá a minuta da convenção para dar uma lida, já pede uma visita no condomínio para fazer um estudo de enxoval, para ver se... Porque normalmente eles apresentam um enxoval, assim, a empresa chega lá, que está fazendo o cerimonial da assembleia, chega e fala assim: gente, vamos aprovar um enxoval do rateio, do condomínio? Para quê? Para comprar lixeira e carrinho de compra, hidrômetro, não sei o quê, relógio de gás. Tá, quanto? 250 por apartamento. Mal compra as lixeiras do prédio. Aí você entra e intervém. Fala, pessoal, a gente fez um estudo aqui, assim, esse enxoval não vai dar certo. Então, a gente sempre está preocupado com isso, né? De como conduzir essas coisas. Algumas construtoras, então, até a Márcia citou, a gente levou ela num empreendimento, que a construtora já está entregando o prédio praticamente montado. Então, o que a gente vai fazer no enxoval? Tá se formando essa cultura, né? Porque como as construtoras também estão preocupadas com isso, e normalmente, como você citou no comecinho, algumas assembleias que vira o desgosto total do cliente, vamos falar assim, né? Então as construtoras estão preocupadas, elas já vêm, já entregam o enxoval já organizadinho, já com as coisas, vários itens já adquiridos, que já vai facilitar o andamento do condomínio, o funcionamento, só que ainda assim aparecem algumas coisas amarradas. E aí a gente entra nessa tese, que o condomínio não está instalado, não tem síndico, não tem representante legal, como que já vem tudo com pacote fechado? Então essas coisas, infelizmente, também acontecem, mas com sabedoria, explicando, e as pessoas entendem o outro lado, começam a votar de forma a não concordar com isso, né? E principalmente quando o condomínio vai ser entregue, infelizmente ainda existem algumas empresas algumas consultoras que impõem. Ela chega lá, tem metade do parte do prédio ainda, que ainda está à venda, que ainda não passou posse, que ela é dona do imóvel e ela quer chegar e impor o voto dela. Então, sempre com uma pré-reunião que a gente faz com as construtoras, a gente orienta a não fazer isso, porque o cliente não vê com bons olhos isso. Vai com a maioria. O que a maioria quer? A maioria quer cotar, a maioria quer buscar alguma alternativa que vai trazer bons resultados para o condomínio, quer conhecer algumas outras coisas. Então, normalmente a gente orienta as consultoras, vai com a maioria, mas se vê que realmente o pessoal vai entrar numa latada, e a consultora faz valer o voto dela para não desvalorizar o empreendimento, mas não impõe, né? Busca sempre alternativas. Mas, infelizmente, são situações que ainda em alguns casos de consultoras acontecem. E eu vou falar, condomínio de implantação é um perfil de condomínio. Pode ser Minha Casa Minha Vida, pode ser médio, pode ser altíssimo padrão. É um momento do condomínio onde qualquer pessoa que começar aquela gestão não vai dar certo, porque tem problemas de obra, tem vícios construtivos, tem problemas que tem que ser acionado, garantia, uma série de coisas, a construtora rebate, a construtora discute, o pessoal não quer gastar dinheiro, porque o corretor vendeu o condomínio, falou que era R$200 o condomínio, e você faz a previsão orçamentária, vai dar 600, o pessoal fica doido, aí fala que você está superfaturando as coisas, vai virando uma bola de neve no tamanho do mundo. Até eles entenderem que tudo isso é o que realmente já passou
muito tempo, o empreendimento já desvalorizou, já caiu na boca do povo. Pelo menos aqui em Goiânia cai na boca do povo, né? Porque nós temos uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Então é uma coisa que conta num lugar, dá uma semana, todo mundo tá sabendo. Então, são situações que ainda existem. Então, precisa realmente... Acho que acaba que o ponto crucial de tudo isso é ter imparcialidade das construtoras, ter bons gestores, ter realmente um advogado que entende do que precisa ser repassado, né? Porque a gente vê tanta gente dar opinião do que ela nem sabe do que ela está falando, aí você entra, o prejuízo chega, né? Não só financeiro, mas existe prejuízo de várias formas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu queria ouvir o Alexandre, saber o que ele ia trazer para nós aqui. Como é que ela Antes do Alexandre, Vinícius, eu tenho a liberdade de interromper o Alexandre, porque padrinho é o segundo pai e ele me respeita, né? Gente, uma coisa só para pensar. Para implantar um condomínio novo, deveria ter antecedido de um parecer de uma equipe multidisciplinar. Uma equipe formada por contador, advogados, engenheiros, técnico-segurança do trabalho, técnico-segurança patrimonial. Porque é um absurdo entregar um empreendimento luxuoso que você não pode habitar. Um empreendimento onde não tem uma lixeira, um empreendimento onde não tem alojamento para funcionário. Eu tenho um condomínio que foi multado pela Secretaria do Trabalho porque não tinha alojamento para o funcionário. Tivemos que alugar um apartamento dentro do condomínio para adaptar os funcionários e acabamos de perder uma ação de R$10 mil, porque o condomínio de baixo se sentiu prejudicado porque lá tinha funcionário. E o que o condomínio ia fazer, gente? Porque um multava de um lado, outro pedia indenização do outro. Então, eu vejo que a implantação de condomínio novo merece uma equipe multidisciplinar para ver serviço construtivo, essas coisas todas, e com um prazo anterior à implantação. Mediante isso, a gente teria uma justiça jurídica. O meu tema da minha palestra... que você diz. Na entrega. O tema da minha palestra lá, que o Sobral deve estar lá também, que vai ser em Natal, em agosto, da ABA, que é o Congresso da ABA, eu vou falar sobre implantação de condomínio novo e suas injustiças sociais. Porque eu acho que eu vou me mudar para o Rio em agosto, viu? Já recebi os 3 convites. Tem justiça social aberta. Agora eu vou passar a palavra para o meu afilhado, que eu já falei demais hoje. Vou aprender um pouco. Não, mas, Alexandre, aguenta a mão só um pouquinho. Deixa eu só comentar um negócio. A Márcia visitou um condomínio. De todo mundo. Não, peraí, calma aí. Calma aí que você vai contar da sua experiência aqui em Goiânia também. Você foi num boteco bom, eu falo que não tem mar, mas tem bar. Ele foi nos botecos bons, ele foi nas boates boas. Não precisa falar muita coisa, pô. Tá, a virada do meu aniversário ano passado, você estava com a gente, que aliás é domingo agora, viu, Sobral? Nazaré, você falou um negócio aí que é uma situação que a gente está vivendo hoje pela primeira vez aqui em Goiânia. Nós temos 3 condomínios de uma construtora que, assim, nós entramos não pela construtora e não na implantação e tivemos muito... tipo assim, a construtora foi uma das pessoas que teve alguma restrição por parte dela, mas no primeiro condomínio nós entramos porque ela era minoria. Depois entrou no segundo, depois no terceiro. Em um período aí de 7 meses, nós entramos em 3 condomínios dessa construtora. Passou-se o tempo e renovamos o mandato em cada uma delas, em cada um dos condomínios. E hoje a gente tem a construtora, eu não falo como um parceiro, mas hoje a gente tem uma construtora como uma construtora que vê a nossa empresa, que cobra dela o que é de direito, cobra do condomínio que é de direito e todo mundo fica blindado. Existe uma blindagem das obrigações da construtora e uma blindagem das obrigações do condomínio e dentro do que os moradores têm que fazer dentro do condomínio. Então isso vem funcionando muito bem. E essa construtora, ela está com um empreendimento que já está em construção já há um bom tempo, que vai ser um case de mercado aqui em Goiânia, porque é um condomínio... Tá passando a ser um dos condomínios mais altos da cidade. É um condomínio bem complexo, com situações que não existem não existe nenhum prédio aqui em Goiânia, vai ter situações nesse condomínio. E a
previsão de entrega desse condomínio está para junho, agora no mês que vem. E nós estamos aprendendo como operar esse prédio desde outubro. Então, desde outubro, a gente está aprendendo como que os determinados sistemas tecnológicos funcionam, como que o parque de bombas funciona, porque é um condomínio que não tem reservatório superior e não tem válvula redutora de pressão. Então, é um condomínio extremamente complexo, com tecnologia diferenciada, tudo é automatizado, em local nenhum de área comum tem aquele plug de ligar a tomada. Vai estar tudo linkado em um sistema que o morador vai ter no aplicativo dele, que vai fazer tudo pelo celular. Então, é todo tecnológico o condomínio. Então, nós estamos já fazendo esse processo, vamos falar assim, de vistoria, de aprendizado, essa parte técnica toda do empreendimento, desde outubro. Ou seja, já há praticamente quase 9 meses, a gente está conhecendo o condomínio, para na hora que chegar a entrega da área comum, a vistoria, todo aquele processo, a consultora ainda deixou bem claro. Nós vamos apresentar vocês, mas vocês têm que ganhar o voto da Assembleia. Nós não votamos, nós vamos com a maioria. Mas acaba que isso é um diferencial, e você já tem toda uma estrutura, já um know-how do empreendimento, que na hora que você chegar lá e apresentar tudo que você projetou do prédio, e aí aparece um morador e fala, eu quero ser síndico. Qual que é a sua carga horária, o que você faz? Tudo isso. Não, eu nunca fui síndico, mas eu vou morar aqui. Então você começa a combater esse tipo de situação dentro do prédio. Então, você ter toda essa tratativa prévia, isso traz um benefício muito bom. Bem lembrado que você falou, mas a gente precisa ouvir o Sobral. Ele vai contar dos botecos de Goiânia, da boate, da farra, e aí nós vamos ouvir ele falar de condomínio. E foguete. Primeiramente, queria agradecer a todas as palavras gentis aí de todo mundo que entrou e falou no chat, das pessoas que entraram e já saíram, mas também dos que ainda permanecem, como o nosso amigo Diego Bassi aí, temos a minha advogada Adla, Cida, Silvânia, o Washington, um amigo meu, dono da Digital lá de Aracaju. Eu queria prestigiar as pessoas, o meu grande amigo Ordilei, ô Glória, meu amigo está lá viajando em Recife. Glória! Está indo para o evento, o Bassi vai estar comigo no... Mês que vem ele estará aqui no Resende Condomínio. Ele vai estar comigo no próximo mês aqui em São Paulo, no CobraCon, do Reginaldo. A gente vai sair. Então. A gente vai fazer um podcast do Resende Condomínio no CobraCon. Olha, que legal. E aí eu queria agradecer a presença de todos eles, né, primeiramente. Depois, falar que é uma honra estar aqui com vocês e estar aqui dividindo esse painel com o meu padrinho, que eu tanto admiro, o Nazaré. É uma pessoa que eu só aprendo e dou graças a Deus que eu implanto condomínios em Aracaju e não no Rio. Porque no Rio eu ia me sentir na Ucrânia, eu ia me sentir como se estivesse implantando na própria guerra lá da Ucrânia. Então, em Sergipe é muito diferente e é lógico que nós estamos falando aqui de uma utopia, da entrega de um empreendimento. É lógico que da forma que nós gostaríamos, eu acho que no Brasil nunca vai acontecer. O que nós deveríamos fazer, talvez, padrinho, em vez de fazer uma equipe multidisciplinar, é exigir que os nossos órgãos fiscalizadores sejam mais atuantes. Eu acho que isso é importante. Aqui na implantação, geralmente a consultora já leva um advogado, amigo dela, parceiro, que ele bonzinho, a consultora é muito boazinha, ela dá 3 meses de advocacia gratuita por esse advogado, que vai, lógico, orientar o condomínio em todas as situações de visto de obra, vai orientar em todas as situações de visto de entrega. É lógico, você está sendo contratado por uma empresa e você, lógico, que vai meter o pau nessa empresa. Você vai esculhambar com a empresa, vai chegar lá na implantação e vai dizer, não, está tudo errado. Eu sou o advogado contratado pela consultora para estar aqui com vocês, mas eu estou logo orientando que está tudo errado. O que acontece é que estamos falando de um momento que muita gente chega ansiosa, muita gente chega naquela ânsia de receber a chave
e não está nem aí para a convenção, não está nem aí para o regimento. Alguns outros chegam ansiosos para tentar colocar os amigos dentro do condomínio. Ah, eu tenho um amigo advogado, vou indicar ele lá para o condomínio, que ele vai pelo menos receber um salário mínimo, vai receber 2 salários mínimos lá mensal. Ah, eu vou indicar um engenheiro amigo meu para fazer a perícia. Ele nunca fez a perícia em condomínios, mas ele vai começar com o nosso. Ele vai ser o primeiro, nós vamos ser cobaia dele, vamos ter com certeza bastante coisa aqui errada que ele vai identificar e nós vamos discutir. Então, estamos falando de uma condição muito além do que é só a questão legislativa, além da questão legal, e que hoje, inclusive, por coincidência, a Adla, ela entrou em contato comigo perguntando sobre uma situação de um condomínio que nós recebemos agora na implantação, e que eles deliberaram pela contratação de um advogado que não fosse o da construtora, que não fosse ninguém ligado a nenhuma das empresas. E aí nós fomos os indicados, nós fomos eleitos, e agora está sendo a discussão para as novas assembleias se caberia ou não as pessoas que não têm posse ainda da chave, se elas poderiam participar da assembleia. E ela, inclusive, encontrou jurisprudência dizendo que essas pessoas não poderiam participar da assembleia. Aí eu falei com elas, como assim? Como é que você não pode participar porque você não tem a chave? Então, como é que você vai implantar, vai fazer a assembleia de implantação? Porque ninguém recebeu a chave. Ninguém recebeu nenhuma chave. Então, ninguém vai poder votar, ninguém vai poder participar. Então, a construtora faça tudo sozinha, ela simplesmente entrega tudo pronto. E aí vem aquelas questões que o Nazaré falou, com relação à falta de regulamentação e falta de fiscalização, e que um advogado externo, um advogado que não tem nenhum tipo de vinculação com a construtora, vai poder pontuar. Essa situação, Nazaré, do Rio, que é entregue sem alvará, para mim seria ótimo. Eu simplesmente diria por sim para ele interditar, ele mesmo denunciar nos órgãos fiscalizadores que aquilo ali está errado, viria os órgãos, embargariam e tomariam as medidas cabíveis, e eu entraria com ação de obrigação de fazer contra a construtora, eu entraria com ação contra a construtora que ela tem que entregar o empreendimento em pleno funcionamento e dentro das normas legais. Facilmente a gente entraria, pediria inclusive um dano moral coletivo, falando que a construtora entregou algo fora do que é legislado, fora do que é regulamentado. Aqui nós não temos os cuidadores de piscina. Se tivéssemos, ia ser mais uma despesa por condomínio, ia ser mais uma dor de cabeça. Eu acho que eu já tinha ouvido falar em algumas palestras que eu dei aí no Rio, me comentaram sobre essa questão do cuidador, me comentaram que aí vocês não precisam fazer a renovação de habites, a vistoria dos bombeiros no Rio também demora mais do que um ano, lá no Sergipe é anual, lá a gente tem que pagar uma taxinha absurdamente alta todo ano, e as implantações lá, elas acontecem mais na calma, não tem muita gente armada, eu acredito que eu não vi nenhuma arma até hoje, mas eu acredito que pode estar escondida. Mas lá a gente não tem isso, nunca precisei usar dos meus amigos da polícia para poder entrar e nem ficar na assembleia. Mas essa questão da implantação, ela tem toda essa peculiaridade, ela tem toda essa sistemática que muitas vezes nós gostaríamos que fosse feita. Mas estamos falando de algo que nem regulamentado está. A gente está falando de uma vacância legal, a gente está falando de algo que deveria já ter sido regulamentado, como deveria ser feita essa implantação, como bem falou o Nazaré. É aquela situação de você primeiro fazer para depois dizer que está certo, mas antes deveria ter alguma coisa dizendo como fazer. E não é feito dessa forma. Então, as convenções já vêm prontas e já registradas, a gente chama lá em Sergipe de minuta da convenção, elas são feitas no cartório e são implantadas. E essas minutas, muitas vezes, são as que ficam eternamente no condomínio, porque o condomínio muito grande não consegue os 2 terços para fazer a modificação. Com a vigência agora da Assembleia Virtual e da Permanente, nos facilitou essa mudança. Que antigamente, como era feito? O jeitinho brasileiro que era feito. Era o síndico fazer a Assembleia, pegar a assinatura de todo mundo que estava ali, depois botar embaixo do braço aquela lista de presença e a convenção e bater em porta das pessoas, pedir que elas assinassem para depois levar para o registro cartorário. Só que isso era uma fraude. Quando você fazia isso, você estava fraudando, você estava falsificando um documento.
Porque você estava dizendo que aquela pessoa participou de uma assembleia, quando ela não participou, ela estava concordando com um documento que ela não discutiu, que ela não arguiu nenhuma divergência, e isso eu sempre aleguei. Eu não poderia orientar nenhum cliente meu, como advogado, a fazer nesse formato. Mas era o formato que era feito e que alguns ainda persistem em fazer. Apesar de que hoje temos a Assembleia Virtual e a Assembleia Permanente, que facilita muito essa mudança da convenção. A maior dificuldade, às vezes, Nazaré, era encontrar algum local que coubesse as pessoas. Como é que você faz um condomínio, exige um call específico para o condomínio e o salão de festa não caberia todo mundo? Ah, vamos fazer no salão, na quadra. Na quadra também não comporta. Então, teríamos que alugar um espaço, um teatro, para poder fazer essa assembleia, porque o próprio condomínio ele não tem um local que adequasse ou fizesse, que desse todo mundo. E muitos síndicos, às vezes, esquecem dessa sistemática. Ah, vamos fazer em tal local. Eu avisei isso, mas não cabe todo mundo. Ah, mas não desce todo mundo. Mas não cabe. Se todo mundo descer, você vai ter uma dor de cabeça. Porque existe a capacidade máxima de pessoas no local. Quando você convida uma quantidade maior e acontece um acidente, você se coloca numa posição de responsabilidade civil e até criminal. Se o salão de festa diz que só cabe 50 e você chama 300 condôminos e aparece 150, se der algum problema lá, uma briga lá e der uma confusão e alguém se machucar, você vai responder por isso. Então, às vezes, estamos falando de implantações que as administradoras fazem até na área comum aberta lá do condomínio, porque não tem um local específico lá. E como vocês falaram, como o Nazaré falou, lá também é feito assim, a consultora faz uma festa, coloca lá o buffet, só falta fazer o show pirotécnico, mas ele faz todo e botar um cantor sertanejo lá para cantar. Mas ele faz uma festa, o pessoal está tão ansioso, está tão cheio de vontade de receber a chave que não está nem aí, aprova tudo. O síndico é aquele cara que aparece, eu já fui síndico de tal lugar, aí o cara pega, vamos aprovar esse mesmo. Ninguém aqui está querendo ser síndico. Aí, então, é aquela coisa muito amadora, que traz as consequências posteriormente. Uma pessoa sem experiência assumir uma implantação é uma dor de cabeça sem tamanho. É uma dor de cabeça muito grande. E aí, quando eles deixam de contratar bons profissionais, pessoas que têm conhecimento técnico na área, acaba gerando mais problema ainda. E sabe um negócio que é complicado também? Você comentou uma situação de, às vezes entra com ação de obrigação de fazer com a construtora, aciona um órgão público, alguém, né, dos envolvidos. Você falou, às vezes, não de ter uma comissão ali prévia, técnica, para estar acompanhando, fazer uma vistoria, alguma coisa nesse sentido, mas acionar realmente quem de direito tem que fiscalizar tudo. Só que aí, às vezes, eu vejo muito isso acontecer aqui. Aí você já pega um condomínio de implantação, você já vai de frente com a construtora, você vai acionar ela na justiça, ela começa a dar trabalho dentro do prédio, ela começa a levar as coisas pela barriga, e quando você vê, ela está com o advogado que você buscou para defender os interesses do condomínio, é amigo do advogado da construtora, porque eles estão dentro da mesma comissão lá na ordem, aí vai aquele negócio... É um negócio... Vinícius, depende do que você contrata. No meu caso lá, eu sou muito conhecido por isso. Então, tem consultora que, quando nós fazemos notificação, ela não quer ir para a justiça. Ela prefere ir lá e consertar tudo. Eu já tive uma empresa, ou tive um condomínio que já tinha sido entregue há mais de 5 anos e a gente identificou diversos vícios de obra que dava, no total, mais de R$1 milhão para ela consertar. Nós notificamos ela com base em parecer uma perícia prévia, e aí ela, na mesma hora, ela fez algumas reuniões, ela não quis ir para a justiça. Ela disse, não, a gente não quer brigar com vocês, a gente já apanhou demais de vocês. E aí preferiu fazer o acordo. Então, acontece muito isso. Uma das coisas que eu também oriento é uma perícia prévia, mas isso tem custo. Isso tem um custo. E o condomínio na implantação, ele não tem dinheiro. Ele vai tirar dinheiro da onde? As pessoas estão começando a receber aquela unidade. As pessoas vão fazer reformas na sua unidade. Como é que chegou e você
vai impor uma taxa extra, vai impor ainda uma situação ali para o condomínio que está recebendo a unidade, muitos, inclusive, eu já peguei um condomínio que a mulher não sabia o que era uma taxa condominial. Ela foi morar no condomínio e ficou surpresa por estar sendo cobrada, porque ela pensava que ela ia morar numa casa como na casa dela, que ela morava na rua, que ela não precisaria estar pagando taxa. Uma senhorinha, na verdade. Mas acontece muito isso, da desinformação. Eu já vi, inclusive, petições de colegas dizendo que busca o direito do consumidor porque está pagando a taxa de condomínio e o condomínio não está fazendo a sua prestação de serviço corretamente e usa o direito do consumidor como se o condomínio fosse uma empresa que deveria estar fazendo um serviço à disposição dele. Prestação de serviço. Sobral, eu sou síndico do meu prédio. Eu recebi um e-mail de uma condômina pedindo isenção de 3 meses de cota condominial porque o condomínio está com problema na fachada. Ela queria isenção de 3 meses. E para mim que ela mandou. Isso aconteceu comigo. Para mim. Isso aconteceu comigo com uma inquilina. Eu estava fazendo obra de fachada num prédio e estava passando uma corda pela parte da churrasqueira, porque o pessoal fica pendurado no balancinho. E ela falou que um negócio ali, viu? Eu percebi. É o chaveiro. E aí ela queria isenção da cota condominial porque tinha corda e estava atrapalhando visualmente a festa dela. Enfim, acontece de tudo. Olha, Sobral, o que eu queria te falar, queria falar o seguinte. A realidade em cada... Linda, maravilhosa! Aparece direito! Tô com saudade! Tá dando trabalho. Eu tava na rua, eu cheguei agora, eu vim cumprimentar ele aqui. Tá certo. Agorinha a gente conversa. Você já tá em casa e a gente conversa depois. Mas olha, aqui no Rio, quando eu comecei nessa área em 2010, lógico que interessa você pegar condomínio no início, porque você já começa meio que redondo, você já bota teu toque, etc e tal. Só que a gente tem um problema aqui no Rio de Janeiro, que o síndico que pega a implantação, ele é mal visto. Justamente por conta de certas situações que acontecem aqui no Rio de Janeiro, de 30 anos para cá. Eu parei de querer pegar condomínio na implantação para não ficar rotulada. Aí, já aconteceram várias situações de eu pegar condomínio, assim, com 6 meses, com 5 meses, ou com 1 ano de implantação, que já está com vice implantado, a convenção está viciada, pode até estar registrada ou não, mas ela está viciada, está um copia e cola, não teve a comissão de implantação, então várias garantias você já perdeu com 1 ano. E aí, quando você vai correr atrás da construtora, pelo menos há um tempo atrás, as construtoras achavam que você não podia reclamar, e aí, muitas das vezes, você queria fazer um acordo, ficavam te empurrando com a barriga o acordo, né, para consertar os vícios construtivos. E ainda que a gente fizesse um laudo, eu já mandava fazer um laudo justamente para tentar, instruída pelos bons advogados, a um acordo extrajudicial, né, para resolver essas questões. E aí, não tendo condição de fazer esse acordo, a gente já entrava com ação judicial para poder ter essas garantias validadas e efetivamente executadas no passar do tempo, ainda que demorasse. E o que aconteceu comigo, assim, nesse histórico de 2010 para cá, eu processei 5 construtoras diferentes e ganhei todas. Então, assim, a gente precisa entender que é um vício, é um ciclo vicioso errôneo que tanta energia pode ser evitada, né? Tanta energia gasta pode ser evitada com fazer direito. Teve uma situação, que foi até o Fulvio que trouxe para mim, de uma construtora que queria implantar um condomínio aqui, queria um síndico profissional e uma administradora. Estava procurando a gente. E foi muito curioso que nessa entrevista, né, nessa reunião, eu falei pro dono da construtora, que estava na reunião, eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, você vê quanto é que você quer me pagar aí nesse empreendimento, a gente vê se dá e tal, mas eu quero te fazer um serviço de graça. Aí ele, qual é o serviço? Eu falei, cara, eu quero te ajudar nas convenções. E aí eu te indico 3 advogados, você escolhe um advogado para validar juridicamente
Porque o que a gente pega de herança, de coisa errada, de convenção que a gente não consegue depois corrigir, é uma loucura. E as pessoas não entendem que tem toda uma burocracia prevista em lei que a gente tem que obedecer. Isso dá um entrave absurdo. Mas eu tenho muito condomínio na Zona Sul, aqui no Rio, né? Centro e Zona Sul, que são construções antigas. São condomínios antigos. Eu tenho condomínio que é de 1928. Então, pensa. Já vai dar 100 anos no condomínio, né? E, assim, são convenções, todos têm convenção, graças a Deus, mas a grande maioria não é registrada na RGI. Aí, com isso, ocorre o que o Nazaré falou. A gente não consegue abrir conta em banco. Aí a gente Condomínio de prédio. Hã? É de prédio, de 28 de prédio. Não entendi. Condomínio de prédio de 1928. Eu tenho prédio de 1928 em Ipanema. Eu não advogado nesse condomínio, a não ser que eu só fizesse reunião no meu escritório. Eu não entrava nem que a pé. Não tinha nem 64 ainda, pensa. Mas eu tenho vários prédios de década de 40, década de 50, que inclusive a gente entra com todo o cuidado de restauração para manter a valorização patrimonial do imóvel e tal. Tem muita gente que moderniza e descaracteriza o projeto arquitetônico, né? Eu tenho essa preocupação de restauração. Mas voltando à história da administradora, a gente fica refém de conta pool justamente pelas convenções não serem registradas no RGI. Minha filhada, e a gente, quando pensa em fazer isso, é uma loucura. Não, você já me contou essa novidade. Acabou. Aí, o Itagiba, que é um derrubador precursor, né? O menino é novo, mas ele vai arrombando as portas. Ele já conseguiu vários condomínios aqui com liminar, inclusive na pandemia, muitos condomínios que tinham conta privada conseguiram manter em dia a folha de pagamento e todas as despesas por conta de uma lei estadual que foi muito criticada, mas ele foi muito inteligente e ele soube fazer essa lei, porque ele evidenciou a saúde pública e não algo que ficasse em conflito com a lei federal. E a gente conseguiu manter as contas ativas. Mas esse problema que eu vejo de construtora com convenção, com vício já de indicar administradora e síndico, e aí fica essa convenção que não é registrada, e a gente não pode se desvencilhar da administradora porque não tem como abrir uma conta privada. Tudo isso é um ciclo vicioso que a gente tem que quebrar, que a gente tem que, em algum momento, mudar essa realidade para que não haja esse prejuízo para os condôminos, porque esse prejuízo vai para os condôminos, né? Seja a médio ou longo prazo, isso vai para os condôminos. E é muito triste essa situação. E agora a gente está vendo essa questão de garantidora, que eu já falei com o Nazaré, o que eu penso sobre isso. Essa questão de garantidora, ela já existe desde que eu entrei para a sindicatura, efetivamente em 2010, que antes eu fazia só gestão, que as administradoras emprestam dinheiro para os condomínios a juros altos. E não são instituições financeiras. Então, é outra questão que a gente tem aqui também, e tem no Brasil todo, que eu acredito que seja no Brasil todo, e que a gente tem que arrumar uma forma. Tudo bem que exista isso no mercado para quem está acomodado e queira manter esse ciclo vicioso, mas quem não queira, quem queira trabalhar, e ao meu ver é da forma correta, que é com governança, com compliance, que a gente tem alternativa para poder fazer isso, né? Não fique refém, isso é muito triste. Márcia, pior do que a administradora fazer isso, é a administradora que tem conta pool usar o dinheiro que ela tem dos condomínios para ficar fazendo essas antecipações. Isso uma hora vai estourar. Isso vai trazer um rombo financeiro. Mas agora está pior, Sobral. Com a garantidora pega as administradoras, ela vai cobrar um valor menor do que as administradoras gastam para tirar dinheiro de aplicação para poder emprestar. E aí eu estou fazendo uma suposição, não é uma acusação, é uma suposição, porque é uma dedução diante dos fatos. Ela não vai nem gastar o dinheiro dela. Mas ela cobrar, veja só, ela inclusive cobrar juros mais altos do que a própria convenção regulamenta,
ela não consegue. Se a pessoa entrar na justiça, você não ganha. A convenção, ela determina o valor dos juros, entendeu? Ela não pode cobrar superior dos moradores. E eu já tive com garantidoras que querem cobrar dos condôminos 2% por mês, cobrar multas acima do que a lei permite de 2%. Então, a gente já teve várias discussões sobre isso. Outra situação é que as pessoas descumprem, as garantidoras estão descumprindo a própria convenção. Você entenda que a convenção diz que você tem que pagar a sua taxa condominial no dia X. Você tem que pagar até o dia 15. Essas garantidoras elas estão pagando ao condomínio o valor que elas antecipam posterior. Se elas pagam posterior, elas deveriam cair na mesma regra do condômino. Elas teriam que pagar o valor com juros e multa. Ou então, quando você aprova a garantidora, você deveria ter um quórum de 2/3 para poder suprimir a convenção. Então, existem aí várias falhas e basta que se comece a se questionar isso judicialmente que você vai ter esse respaldo, entendeu? Você vai começar a responder por isso. Então, existe essa falha também da orientação jurídica. Muita gente não está sabendo rebater. Muita gente argui e vai contra as garantidoras e algumas trabalham de forma correta, algumas são necessárias em alguns condomínios. Tem condomínios que precisam, mas está se havendo um modismo. Está se havendo um uso de forma distinta para qualquer tipo de condomínio. Não é assim que a ideia não era essa. Não dá para a gente generalizar, né? Depende da situação. Exatamente. Então, existe uma modalidade de antecipadoras, que são empresas que antecipam, que não estão comprando as dívidas. Eu acho que aquelas vendas que você tira 30%, 40% do valor da inadimplência para poder vender para uma... Aquilo ali é absurdo. Você está, assim, beira o enriquecimento ilícito. Então, existem situações que os condôminos estão se colocando que pode ser feita até queixa criminal, até pode ser fazer um BO disso aí. Então, infelizmente, o que se precisa é ter uma regulamentação também sobre isso, porque o Banco Central só regulamenta empresas que movimentam um valor acima de 600 milhões por ano, entendeu? E precisa-se ter uma regulamentação sobre essa questão de garantidora. E as administradoras estão fazendo papel de banco, de fintech. Isso não pode. Se você denunciar na Polícia Federal... Está dando retorno aqui. Está chegando para mim a minha própria. Não sei. Alguém deve ter aberto aí. Vai, fala. Tá dando eco. Vê agora. Agora melhorou. Agora melhorou. Não. Alô, retorno. Tá dando retorno. Esse vai melhorar. Acho que é o seu, Márcio. Fecha o som. Aí, é o seu, tá vendo? Pronto. Era o de Márcia. Então se houver uma denúncia na Polícia Federal, Márcia, e aí a pessoa vai talvez responder, entendeu? Vai responder, e essa questão aí, de novo aí. Eu faço o quê? Não vou poder falar mais? Pode, você fala, quando você fala, não dá retorno, mas se você deixar o áudio ligado, tá dando retorno. Se deixar aberto, dá retorno pra gente. Então, o que acontece é uma coisa que que falaram aqui agora, o Absolution Group, sobre uma coisa que eu venho defendendo e que o professor Wander até me intitulou como embaixador da área condominial, exatamente porque eu venho defendendo a necessidade urgente de uma legislação específica para condomínios, de uma regulamentação, não só com relação a questões de síndico profissional que tanto se fala, eu estou falando de uma coisa genérica, eu já disse isso. Antes de pensarmos até na questão do síndico profissional ter uma regulamentação própria, a gente precisa consertar e ocupar o espaço que está vago dos próprios condomínios. Falta de proteção aos síndicos. Eu vejo com mais uma urgência tremenda uma medida protetiva, assim tipo, como tem a Maria da Penha, ter para síndico também. Tem síndico apanhando adoidado aí, gente, no Brasil. A gente fica sabendo de alguns casos. Imagina a quantidade de casos que a gente não fica sabendo. De síndicos roubando condomínio. Precisamos também de uma regulamentação criminal
Com relação a isso, aquilo é uma situação de que o síndico está na confiança dos condôminos, usando o dinheiro do condomínio e não tem uma legislação, vai na delegacia da queixa, o pessoal não dá importância, ele desvia valores, falsifica recibos, falsifica inventa até obras que não aconteceram, concertos que não consertaram, faz uma licitação fraudulenta, dizendo que foi... Eu já peguei uma licitação que o cara não teve a inteligência de mudar o formato. Ele só mudou o timbre. Era o mesmo formato, só mudava os valores. Era a mesma posição, a mesma letra. O cara botou na mesma posição. E deixa eu falar uma aqui. Rapidinho. Eu já peguei condomínio que o síndico ele apresentava a mesma nota para 2, 3 condomínios e recebia 3 vezes, 4 vezes a nota. Aí é boa, hein? Não, e sabe um aqui? Eu quero contar uma. Eu nunca tinha pensado numa ideia maluca dessa, Jesus amado. Deixa eu contar uma para vocês aqui. Eu queria até que tanto o Nazaré quanto o Sobral falasse um pouco sobre isso, mas olha que negócio interessante. Parece bobo, mas é uma situação que está um pouco delicada. Olha só. A gente sabe que tem a Assembleia Geral Ordinária, que ela tem um rito especial para acontecer, acontece uma vez por ano, né, que tem uma pauta designada a acontecer, e tem a Assembleia Extraordinária, que aí vai da necessidade, vai da vontade da turma lá do condomínio, da gestão. E aí tem a Assembleia Geral de Instalação. Perfeito. Eu estou com um caso de um condomínio que teve a Assembleia de Instalação, nós entramos como convidados, fomos eleitos, e aí tem um morador que contratou um advogado, o advogado entrou com ação contra o condomínio para derrubar a Assembleia, porque na convenção do condomínio só fala de Assembleia Geral Ordinária e não de Assembleia Geral Extraordinária, não fala de Assembleia Geral de Instalação. Olha só que peculiar o caso. E aí ele entrou contra o condomínio, querendo derrubar a Assembleia, porque contrariou a convenção. Porque a convenção não... E no edital falava Assembleia Geral de Instalação do condomínio fulano de tal, a construtora convoca os moradores, aquela coisa toda. E aí ele está com uma ação contra o condomínio para derrubar essa Assembleia, para que ela aconteça de novo na forma prevista na convenção. E na convenção não tem a TI. E aí? E agora? Eu geralmente gosto de colocar como Assembleia Geral. Se você nominar muito, você começa a criar essas coisinhas, essas picuinhas. Assembleia. Você colocar ordinário ou extraordinário, eu só colocaria ordinária quando é para eleição de síndico. Quando é para eleição de síndico, quando é para planilha orçamentária e quando aquela ordinária é clássica. É que a de instalação tem que ter o item de pauta de eleição de síndico. Então, na verdade, é uma Assembleia Geral, que eu entendo que seja ordinária, com item de pauta de instalação e de eleição. Porque tem previsão orçamentária também, não é, professor? Márcia, no direito, o Nazaré pode confirmar, nós temos um princípio de que você entrar com um recurso errado, você às vezes entra com o nome errado. O recurso é uma apelação e a pessoa entrou com embargos. E o juiz que vai julgar, ele pode mudar isso e dizer, olha, vi que aqui, na verdade, seria o caso de um recurso de apelação, mas houve um erro na nomenclatura e se colocou como embargos. E aí é feita a aceitação daquele recurso, é feita a admissão daquilo, mesmo com esse engano. Então, no direito, a gente tem isso. Você entra com ação, esquece de botar uma procuração. Então, o juiz dá um prazo para você juntar a procuração. Então, temos as medidas saneadoras. Um caso desse de nomenclatura, eu duvido que o juiz vá dar uma anulação por conta da nomenclatura da Assembleia. Dizer, porque deveria ser ordinária e não de instalação. Eu duvido. Seria de uma miudeza
sem tamanho. E a gente tem que fazer com que o condomínio ande. O juiz não vai anular uma situação dessa e anular todos os atos que aconteceram, todos os contratos que foram assinados, por conta do nome que foi dado à Assembleia. Às vezes há um engano, às vezes você quer fazer uma extraordinária e a administradora botou lá como ordinária. A gente chega na Assembleia e corrige, diz, olha, por engano, foi nominado erroneamente a Assembleia, conste em ata que, na verdade, é uma Assembleia extraordinária. Acabou, gente, isso é de uma miudeza sem tamanho, isso cabe até uma litigância de má-fé, ao meu ver, do condomínio Arguí, uma litigância de má-fé da parte autora, que, na verdade, quer se esquivar de pagar a taxa condominial. Ao meu ver, a única justificativa para o cara fazer isso é para evitar pagar a taxa condominial, porque todo mundo quer receber seu apartamento. Como é que o cara quer atrapalhar e evitar isso de acontecer? Vamos lá. Ou quer que alguém pague. E aí, Nazaré? Vamos lá. Essa situação, rapidinho, essa situação de comissão que vocês estavam falando aí de moradores e de uma equipe multidisciplinar para tocar, para fazer essa verificação antes da entrega, eu acho isso fundamental, inclusive eu acho que deveria ter isso, porque assim como a autovistoria hoje... Vou patentear, Márcia. Assim como a autovistoria tem que ser multidisciplinar, essa entrega antes do empreendimento também deveria ter essa revisão multidisciplinar. Mas fala aí, padrinho, o que você queria falar? Vamos lá, é fácil de se resolver. Até nos cursos que eu dou de assembleia junto com o professor Itadiba, a gente diferencia as duas assembleias com uma única palavra, ordinária da extraordinária, que são as únicas duas que têm previsão legal. A palavra é previsibilidade. Essa é a palavra para diferenciar uma da outra. A ordinária, ela tem previsão legal no Código Civil e ela tem previsão legal... Só um minutinho, padrinho, só um minutinho. Tem gente avisando aqui no chat que tá dando retorno constante. Eu tô com meu áudio fechado. Então já não sou mais eu. Não, Sobrar quando você abre que dá eco. Ser você. Quando você abre que dá eco. Mas tem gente falando que eu tava com o áudio fechado. Não, é porque tem um delayzinho. Tem um delay. Quando a gente tá falando, dá eco. Tem um delay. Eu tô olhando em outro celular aqui, tá atrasado. Dá um delayzinho. Vamos lá. A previsibilidade, ela é a diferenciação entre a Assembleia Ordinária e Extraordinária. Ok? Na ordinária, você tem os itens previstos em lei, que mesmo se não tiver em convenção, eles são obrigatórios, porque aquilo que está em lei não precisa estar em convenção. A gente repete, mas não precisa estar. Ok? Porque é uma norma cogente legal. Ela não é uma norma dispositiva. Tem que estar ali de qualquer jeito. Então, nós temos uma ordinária que tem uma previsão na convenção e na lei que ela será realizada em tal data se tiver convenção. Agora, sabe qual a grande saída para a defesa dessa ação, Vinícius? É os dois institutos, o suprécio e o surrectio, aonde se prova que através do suprécio e o surrectio, o nome da Assembleia, pelo costume, é Assembleia Geral de Instalação. Pouco importa a nomenclatura, porque o mercado condominial sempre usou o nome de, apesar de não ter fundamentação legal, existe um costume de chamar ela de Assembleia Geral de Instalação. Ela na realidade, a fundamentação legal seria Assembleia Geral Extraordinária de Instalação. Essa seria a nomenclatura correta, levando a lei ao pé da letra, né? Uma interpretação legalista. Mas, como o meu afilhado falou, dificilmente o magistrado daria um ganho de causa somente pela nomenclatura. Nós tivemos um caso em Niterói, onde o professor Itagiba atuou junto comigo no processo, que o síndico convocou a revisão de previsão orçamentária através de uma Assembleia Geral Extraordinária. Ok? Pode. Só que ele marcou a Assembleia com 2 dias de antecedência na véspera de um feriado. Né? Aí a juíza sentenciou que, apesar de poder, deveria se utilizar o lapso temporal da ordinária,
visto que era um assunto de extrema importância com previsibilidade de ordinária. Então, deveria-se usar o lapso temporal da ordinária. Então, nós temos que prestar muito atenção nisso. Quando formos falar de assuntos de ordinária, na extraordinária, usar o lapso temporal da ordinária. Por quê? Para dar tempo dos condôminos se prepararem para aquela assembleia. Na pandemia, como a Márcia mesmo falou, na pandemia, no Rio de Janeiro, foi o único estado da federação que teve uma lei, a Lei 8836, carinhosamente chamada de Lei Tragiba Nazaré, que seria do deputado Coronel Salema, que já previa a prorrogação do mandato de síndico sem realização de assembleia. Já previa a assembleia híbrida virtual. Já previa o fechamento das áreas comuns. Essa lei, eu não sei se você acompanhou, nesta época, ela foi altamente criticada pelos juristas, inclusive do Rio de Janeiro. Né? Somente um jurista famoso da capital é que apoiou a lei. O restante criticou de inconstitucionalidade e depois de um debate público, eles reconheceram que os próprios juristas utilizaram a lei. E no decorrer da pandemia foi o único instrumento legal que o síndico tinha. Eu costumo falar, Vinícius, que o mundo condominial, a gestão condominial é igual o jogo de bicho. Vale o que está escrito. Não adianta você falar, olha, eu tenho a defesa dos 3S, saúde, segurança e sossego, mas eu tinha que ter alguma coisa escrita dizendo o síndico tem poder de fechar salão de festa. O síndico pode realizar uma assembleia virtual. O banco pode prorrogar sim o mandato do síndico porque ele está impedido de realizar uma assembleia. Então, essa saída, alegando o costume, ou o termo mais técnico de suppressio e surrectio, é a saída ideal. Eu acredito que o colega que vai defender isso vai sair facilmente. E o colega que entrou com a ação, gente, a gente fica triste, realmente triste. Porque qual o objetivo desse colega? É tumultuar, gente. Isso aí, como o Sobral falou, é litigância de má-fé, sim. Né? Não tem objetivo nenhum para comunhão. Nenhum. Zero objetivo. E aí você citou um exemplo que é bem aquela situação seguinte, você tem que seguir o rito da convocação, prazo legal, aquela coisa toda, a não ser que seja uma extrema urgência. Aí tudo bem, você justifica ela pela extrema urgência. Mas é igual aquela situação que a pessoa falar assim, até dói o ouvido, falar assim, só se elege o síndico na Assembleia Ordinária. Negativo. E se ele for destituído? E se ele pedir uma renúncia? Você chama uma extraordinária e elege um síndico mandato tampão. Isso. Até aí, concluir aquele ciclo. Você falou certo, mandato tampão. A gente tem que tomar muito cuidado, que é o mandato tampão. Até a próxima assembleia prevista na convenção. Se não tiver convenção. O costume daquele mês que ele sempre foi eleito. Aí eu supresso o correcto. Pessoal, eu queria acrescentar rapidinho é que na Assembleia Extraordinária você pode ter itens de Assembleia Ordinária, como a eleição. Não tem uma impossibilidade. Não. E na Ordinária tem os itens obrigatórios. Sim. Algumas convenções, inclusive, engessam os itens. Não colocam mais nenhum que não seja aqueles obrigatórios, que é, eventualmente, eleger síndico, subsíndico e membros do conselho, prestação de conta e aprovação de previsão orçamentária. Eu sou a favor desses itens estarem engessados mesmo, tá? Não ter outro nenhum, porque ela já é tumultuada por demais para se colocar outros demais itens. Né? A gente eu já vi uma assembleia com 12 itens, gente. Isso é uma loucura. Mas, Pedrinho, eu entendo que a lei também não proíbe de você acrescentar outros itens. Eu entendo que é porque tem gente que acha que a ordinária só pode ser isso e acabou, que não pode ter nenhum item. Ela não proíbe, eu sou a favor que proíba. Não. O senhor está falando pelo bom senso. Eu sempre leio. Gente, assuntos gerais, o que vocês acham disso? Assuntos gerais é o local ideal para o condemônio se manifestar. Então, a questão aqui não é assuntos gerais. Em Aracaju, o pessoal bota o que ocorrer. É quando ocorre a miséria.
Então, essa sistemática de assembleias é uma coisa muito mais abrangente. A gente teria que fazer umas 10 lives para falar de todas as situações. O que acontece com essa situação toda que foi apontada, esses problemas que a gente encontra em assembleia, às vezes é por falta de bom senso. Quando o síndico quer colocar uma pauta, 10, 15 pautas numa assembleia, ele está querendo problema ali, ele acha, vai ser rapidinho, a gente vai conseguir resolver isso, esse item aqui é 5 minutos. É 20 minutos, eles calculam, não sei como, esses números, Luiz. Por quê? Porque tá na cara que vai dar merda ali, porque você tem que dar voz e vez para todos os condôminos. Quando você não permite que os condôminos se manifestem, você anula a Assembleia. Isso é verdade. E aí, bom, já tá entrando aqui, já tô mandando os convites de volta aqui. A Márcia já voltou. Melhorou aí o eco? Agora tá sem eco. Tá melhor. Ô, Márcia. Então já mandar pro Nazaré aqui também. Eu estava falando, Márcia, que quando o síndico coloca os itens e já fica dizendo, isso aqui vai ser rápido, Alexandre. São 10 itens, mas são 10 itens pequenininhos, com coisa rápida. Vai ser 5 minutos. São 5 minutos cada item, não tem o que discutir. Velho, você tem que deixar discutir. Você não pode proibir ninguém de falar. Quando você pega uma assembleia e você proíbe das pessoas falarem, você anula a assembleia. Você tem que permitir que todo mundo fale, tem que ser esgotado toda a argumentação, tem que ser esgotada toda a discussão. Quando alguém é proibido de falar e ela pedir para constar isso em ata, aquilo ali está anulado. Ele não pode permitir. Você pode condicionar o tempo. Você pode dizer assim, cada um tem 5 minutos para falar, cada um tem 3 minutos. E acabou. Dá para organizar, né? Senão vira bagunça. Acabou. Porque você pega uma assembleia com 200 pessoas e cada uma quer falar uma vez, você vai ter que deixar todas as 200 pessoas falarem. Não importa o tempo. Você não pode barrar as pessoas de falar, dizendo porque tem o tempo da assembleia. Faz 2, 3 assembleias por tema. Você não pode proibir a pessoa de se manifestar numa assembleia. Entendeu? Isso anula a assembleia. Se você não quiser que anule a assembleia, você discuta o assunto exaustivamente. É lógico que isso não dá direito da pessoa querer ficar falando toda hora, retrucando, querendo que a sua vontade se prevaleça. O que acontece é que quando eu vou falar na Assembleia, aí Nazaré vai falar, aí como Nazaré falou muito bem, e eu estou vendo que o pessoal está indo por Nazaré, eu quero falar de novo. Não, gente, mas veja só, aí começa essa discussão. O que você tem que condicionar e ter um presidente bom é que o presidente condicione o tempo de cada um e não existe essa questão de réplica, tréplica e o escambau. Você tem que dar direito a todo mundo falar mais uma vez e se a pessoa for mencionada ou se a pessoa for questionada, aí ela pode voltar a falar. Mas fora isso, é uma vez só para cada um e o tempo limitado para cada um. Mas tem que deixar todo mundo falar. Você falou uma coisa muito importante. O presidente da Assembleia faz toda a diferença quando ele é entendido e mantém a ordem. Olha só, gente. O presidente é uma ferramenta fundamental em qualquer Assembleia. O presidente é o principal item de uma Assembleia. Olha só, o que eu defendo, gente? Quem me conhece sabe que eu sou contador também, né? Sou membro da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC, e eu defendo a presença do Conselho Fiscal Profissional em toda a gestão condominial. Tá? Por quê? Porque a maioria dos conselhos fiscais são amadores. Da mesma forma que eu acho que a tradição está errada. A gente bota um secretário da administradora, enquanto que quem deveria ser o profissional da administradora é o presidente. Porque o secretário, ele pode gravar e ter um auxílio de depois para poder fazer a ata. Mas o presidente, ele não pode ser amador. Porque se o presidente for amador e não tiver uma assessoria jurídica condominial dentro da Assembleia, essa Assembleia está fadada ao insucesso e está fadada à impugnação. Eu acompanho o Sobral. Mas depende da convenção, padrinho. Tem convenção que diz que o presidente tem que ser o condômino. Eu sei que depende da convenção. Por isso eu estou pensando um pouco além.
Por isso que Mas eu eu estou pensando... não acho certo a administradora ter esse poder. Não, não é a administradora ter esse poder. Eu estou dizendo que os condôminos presentem podem eleger um presidente profissional. Eu acho que pode ter uma previsão legal e os condôminos decidirem. É claro que a gente está falando numa evolução legal maior. A gente está falando não só na 4591, se eu não me engano, com 27 artigos, e não só o Código Civil, mas a gente está falando, como o Sobral falou anteriormente, numa evolução. A evolução da humanidade foi provada dentro da pandemia, que o local mais importante da nossa vida é nosso refúgio. E o refúgio é nosso lar. E nosso lar está localizado em condomínio. Então a gente já precisava de um manual, de um código de condomínio. Não é uma coisa jurídica. Padrinho, eu defendo que em alguns casos, em alguns condomínios, a gente tem que votar os primeiros condomínios, quando eram nas cavernas, os homens das cavernas. Usar um TACAP e resolve toda a problemática, porque tem gente que só na porrada, não tem, pode ter lei, Outra coisa, os primeiros condomínios foram as cavernas, os homens das cavernas estavam nos primeiros condomínios, eles dividiam a caverna, cada um tinha o seu espaçozinho, mas tinha um líder lá que usava um TACAP e resolvia o problema. Ele, com o TACAP, ele resolvia todos os problemas. Isso aí, um grande problema. Olha só, quem quiser me seguir, eu estou no TikTok Nazaré Francisco. Eu tenho um vídeo lá, Vinícius, aonde eu boto o comparativo. Vinícius é dono de uma empresa onde ele tem uma participação de 10% e que representa isso 400 mil reais. A gente faz uma reunião da empresa do Vinícius. O Vinícius vai deixar de comparecer para definir o futuro daquele ano, o planejamento financeiro da empresa dele, que ele tem 400 mil. Só se ele tiver tomando ele vai raiva. deixar de ir para eleger o CEO da empresa que vai representar a empresa? Ele vai passar procuração para outro sócio que ele ao menos conhece? Não. E por que eles fazem no condomínio? Porque justamente o da coisa chamada condomínio passa uma procuração para o vizinho da esquina que ele nem conhece. Ele não vai na reunião que vai definir o futuro e nem vai na reunião onde vai definir quanto ele vai pagar para a manutenção daquela empresa dele. Então, o problema é que paradigma. O problema é... Eu sabia, eu tava esperando uma presepada dessa para acontecer, olha lá. Eu logo vi que ele tava andando. Agora eu vou ter que ir, viu? Agora eu tenho que ir. Deixa eu te contar, já acendi o Sobral para vocês quase que uma tarde inteira. Chegou minha hora, gente. Aí. Na hora que eu mandei o convite, o Caio entrou, eu falei assim, agora e ele vai vir fazer uma presepada aqui para nós. Se prepara. Olha, já de banho tomado, tudo arrumado. Próxima vez que eu for em Goiânia, eu quero te ver, hein? Você chega lá, não comunica, me avisa 10 minutos antes da partida. E esse coração tá sofrido, viu, Márcio? E uns e outros estão com crédito. Próxima vez eu vou contrabalançar melhor isso aí. Gente, registrar a presença do meu amigo André Junqueira. Acabou de entrar na nossa live. Aí, André, um abraço, Junqueira. Abraço, grande André. Achei que o veria aqui em Ribeirão, pô. André estava em Niterói hoje. André estava em Niterói passando seus conhecimentos sobre a Assembleia Condominial. Fui lá aprender um pouquinho. Ah, meu Deus. Olha, Vinícius, a gente tá em minoria aqui, o negócio tá ficando feio, hein? Tá vendo? Agora eu vou ter que sair, viu? Agora eu vou ter que ir. Eu tô sendo intimado, viu? Agora eu vou ter que sair. A energia alcoólica tá chamando o Sobral. Eu tô bem acompanhado aqui. Eu tô no induto. A esposa me deu um induto natalino antecipado. Quando eu conheci esse indivíduo que está aí do teu lado, Alexandre, quando eu conheci esse indivíduo que está ao seu lado, primeiro foi num lugar simbólico de São Paulo, que é na esquina da Ipiranga com a São João. E eu falando, gente, vamos tomar uma que carioca em outro lugar, que é festa. Beleza, vamos lá. Quando eu chego no lugar, esta criatura já estava lá, ó. E aí, chegou na hora da gente ir embora, porque era em plena pandemia, ele foi lá, deu um papo no garçom. Eu não sei o que ele falou pro garçom, mas a gente ficou mais tempo lá.
Márcia, mas é porque você tá envolvendo, né, Caio? Fica envolvendo demais com esse povo de Goiânia, não dá conta de nós, não. Quem não dá conta de goiano? Eu não dou conta de goiano? Ah! Olha, Caio Sobral, se divirtam aí. Manda um beijo aí pra esse povo. Obrigada, viu, pela participação. Caio, obrigado por ter entrado. Valeu. Tchau, querido. Sabe lá a hora que esse menino vai chegar hoje? Amanhã. Tem hora mais não. Nazaré, querido, muito obrigada pela sua presença. Nada, meu amor. Sempre compartilhando aí seu conhecimento com a gente, contribuindo para um assunto que é extremamente relevante dessa área. E a gente entrou em outros assuntos que acabam sendo correlacionados. E, assim, é muito importante porque, assim, o resenha de condomínio, a primeira característica é feita pela amizade, né? E a gente, na verdade, quer compartilhar conhecimento, um conteúdo que seja relevante, nesse ambiente descontraído, com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente conhece. Aqui a gente não convida pessoas quaisquer. São pessoas que a gente realmente tem relacionamento, tem consideração, tem carinho, tem amor. E assim, você sabe quanto que eu te amo. Você é padrinho de um monte de gente. Mas enfim, estamos juntos sempre. Obrigado, Márcia. Obrigado, Vinícius. É uma honra participar com vocês. Né? A gente, quando fala de condomínio, né, a gente não está trabalhando. A gente está se divertindo. Né? Eu tive a honra desse ano de participar de uma assembleia condominial com a Márcia. Né? A gente já participou de vários eventos juntos, mas pela primeira vez numa assembleia, né? Onde eu estava como administradora e Márcia estava como candidata. Né? E eu fiquei muito feliz porque todos que estavam concorrendo eram amigos. Né? Então, eu tive a honra de participar, indicar... Mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu? A Márcia simplesmente ganhou por unanimidade. Né? Mas isso preparada, não quer dizer que os outros amigos não eram preparados, eram igualmente preparados, igualmente competentes, mas foi a escolha do momento e foi respeitado o voto popular. Né? Então, eu fico muito feliz. Nós temos muitas novidades por aí. Nós temos a novidade de os bancos estão começando a se flexibilizarem sobre a conta pool. A conta pool não, a conta sem convenção registrada, porque na realidade a norma do Banco Central não fala nada sobre exigibilidade de convenção registrada, basta ler e interpretar. Convenção não é contrato social, convenção não é estatuto de associação. O condomínio vive sem convenção, o condomínio é empregador, o condomínio entra com ação, o condomínio tem CNPJ, então por que não movimentar a conta corrente? Então, eu considero uma grande heresia jurídica. Gente, e novidades por aí. Um grande banco do Brasil está lançando a sua conta eletrônica, a sua conta virtual, sem exigibilidade de conta pool. Um dos grandes bancos, que eu não vou falar aqui, agora criou uma norma ridícula, mas é uma norma. Não precisa mais de convenção registrada, mas você tem que botar as regras de movimentação, a movimentação da conta no regulamento interno. Então, isso é mais uma invenção da instituição financeira, sem nenhuma fundamentação jurídica. O que deixa a gente feliz. Eu, inclusive, participei aqui no Rio de Janeiro, de uma reunião de uma instituição grande, e fiz um desafio para os sócios do banco que estavam lá. Vamos lançar um grande debate jurídico sobre exigibilidade de convenção registrada. Porque, na realidade, a lei não fala de exigibilidade, a lei fala de oponibilidade. E eu não preciso opor a ela a ninguém para saber que o síndico é o representante legal do condomínio e ele que movimenta a conta corrente. Eu não preciso disso, eu preciso de uma ata registrada e um CNPJ. Nada mais, é os únicos documentos que podem ser exigidos. Nazaré, e você falou da novidade aí, a Márcia conhece. Você falou da novidade aí, e tem uma instituição aqui em Goiânia, que eu sou muito amigo de um dos proprietários dessa instituição, e eles atuam como garantidor, eles têm outros mercados, e eles conseguiram no Banco Central, eles já estão enquadrados como banco. E eles estão abrindo conta corrente de condomínio. No Brasil todo? No Brasil todo.
todo, inclusive, e regulamentado pelo Banco Central, tudo certinho, tudo organizado. E não pode até, não sei se é o mesmo, enfim, depois a gente tem que conversar se é o mesmo, Não né? é. Não, Não não é, é. porque eu Então, sei qual é. pronto, então não é o mesmo, mas existe também esse pessoal também que já está aí. O ano passado teve um evento em Goiânia, a Márcia conheceu eles, e eles já estão operando já desde o final do ano como uma instituição bancária. A gente estava num evento aqui em Goiânia, inclusive, e eles eram o banco do evento. E um evento muito grande, eles eram o banco do evento. Então, não tem nada a ver com condomínios, não atuam somente em condomínios, mas é uma instituição financeira que foi criada fora desses grandes bancos, né? Ou de grandes cooperativas, e estão atendendo dessa forma, e estão atendendo, inclusive, condomínios também, que é uma saída. Isso eu fico muito feliz, porque a conta pool, ela não é uma realidade no Brasil. Ela é uma realidade em alguns estados brasileiros feito. Rio de Janeiro, que tem muita coisa de conta pool, ela é parte de São Paulo e parte do Rio Grande do Sul. Né? A conta pool, eu acho ela válida, mas ela tem que ser normatizada de uma forma correta. Tem que ser temporária. Ela é temporária, de uma forma correta, de uma forma que dê para você fazer, inclusive, conciliação bancária. O que eu não admito conta pool é que os bancos, eles têm a proteção do Banco Central e eles têm a proteção do depósito compulsório. Enquanto que a conta pool não tem proteção de ninguém, não é regulamentada por ninguém e não tem o depósito compulsório para garantir os seus depositários. Então, a hora que estourar estoura todos com efeito cascata. Então, eu não sou cada um trabalha dessa forma, eu sou empresário condominial, não trabalho. Não estou aqui para criticar nenhum empresário que trabalha. Eu só critico o modo de agir. Eu critico o modo operacional que está se fazendo. E eu não posso aceitar que um condomínio seja obrigado a fazer conta pool. Ele pode ir por livre e espontânea vontade. Agora, ser obrigado, ele ser impedido de ter uma conta corrente, não. Condomínio, e outra coisa que eu falo, Vinícius, as empresas fecham, condomínios abrem. Então, é um mercado inesgotável. Eu canso de falar isso. E fala para essa instituição para fazer contato com o Francisco Nazaré. Vem para o Rio de Janeiro. Vem fazer evento aqui. Vem patrocinar a gente. Já está na fita aqui. Calma. Francisco Nazaré, o padrinho dos condomínios, está com um evento que eu vou levar para o Brasil inteiro. Em breve o mercado condominial vai ser. Mais um itinerante, Vinícius. Vai ser o maior evento condominial do país. Só precisa de patrocinador. E quiser vir para Goiás aqui, nós estamos aqui de braços abertos. Esse meu evento em 2024 eu estou levando para Goiás. É só você me convidar. Está convidado. Escolhe a data. Tem bar. Tem bar. Tem. Já vou levar uma roupa de banho para a gente tomar um chopp à beira-mar. Pronto. Pode vir. Está combinado. Pessoal, obrigado, valeu demais. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Foi sensacional esse encontro aqui que foi proporcionado aí com o Nazaré, o Sobral, a Márcia, né? E comigo. Valeu demais. Espera aí. A Márcia caiu. Que deixou. A Márcia direta ela cai, o Nazaré. Ela escorrega lá e cai. A internet dela é fraca. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só pôr ela aqui para falar o tchau. Pera aí. Calma. Mandei o convite. Lá onde ela mora, ela fica escorregando, ela cai direto. Ela não deve ter... Aqui, ó. Pronto. Eu escorrego, mas eu volto. Não, meus amores, ó, o padrinho, domingo é meu aniversário, hein? Que legal. O padrinho vai ligar para desejar feliz aniversário e vai mandar um presente para você. O outro eu não vou nem avisar, que ele já sabe. Gente, brigadão, viu? Ó, sensacional. Ei. Com Deus. Valeu. Tchau. Um abraço, meu irmão. Igualmente.